Encontraram? Glória a Deus. Meus irmãos, esse é o tipo do texto que quando você abre, você diz, meu Deus, o que é que eu vou tirar daqui? Né? É aquele tipo do texto que ele desafia qualquer pregador, principalmente um pregador mediano como eu. Olhei para ele assim e digo, Deus, o que é que a gente vai falar daqui? Essa é a grande realidade, né? É um texto desafiador para nós apresentarmos. Então veja bem, do verso 1 até o verso de número 26, do 1 ao 26, Neemias vai dar sequência ao seu recenseamento. É isso que Neemias está fazendo. E esse também é aquele tipo do texto que quando você diz assim para Deus, Senhor, eu vou ler a Bíblia todinha, de capa a capa. Quando você chega numa passagem semelhante a essa, que tem muito nome de pessoas, você diz, Senhor, tu vai me perdoar, mas eu vou pular, né? Não é verdade? Ou você lê de uma forma assim tão rápida para que passe logo e você possa ir, entre aspas, para algo mais interessante. Nós temos essa tendência. E esse texto de Neemias, do verso 1 até o verso de número 26, é esse tipo de texto que nós temos a tendência de pularmos. Mas vamos parar um pouquinho aqui. Eu peço a sua atenção, por gentileza, do verso 1 ao verso 9. O que é que Neemias vai fazer? Ele vai listar algo em torno de 22 nomes de sacerdotes e levitas. Esses haviam retornado quase um século antes para Jerusalém, junto com Zorobabel. E Neemias nomeia um por um, 22 sacerdotes e levitas. Do verso 10 ao verso 11, ele faz um registro dos sumos sacerdotes, na época de Zorobabel. Está aí os nomes. Do verso 12 ao verso 21, ele lista os sacerdotes da época do rei Joiaquim. E do verso 22 ao verso 26, Neemias nos é dado uma lista sobre mais informações sobre os levitas. Você pode ler em casa todos esses nomes. Aí você me perguntaria, pastor, textos como esses não são desinteressantes? Ou, digamos assim, por que Neemias, inspirado pelo Espírito Santo, não esqueça disso, nomeia todas essas pessoas? Irmãos, esses nomes que vão do verso 1 até o verso de número 26, eles servem para nós de memoriais que Deus, na sua soberania, preservou nas Escrituras para personalizar essa narrativa. O que eu estou querendo dizer a vocês? Capítulo como esses, ou melhor, como esse, o ponto a ser observado é que as pessoas que serviam, realizando sacrifícios, louvando, vigiando, com as gerações anteriores, elas ficam registradas nesse livro, para que a gente entenda como Deus usou pessoas, como essas listadas aqui, para preservar o seu culto, o culto verdadeiro. E por que Deus fez isso? Entre outras razões, Jerusalém, ela era uma cidade missionária. Comerciantes, muitos transeuntes passavam por Jerusalém. E o culto, conforme Deus havia prescrito, com certeza absoluta, era um testemunho do povo de Deus, que dava ao mundo caído, a pessoas pagãs, que visitavam Jerusalém, ou seja, dizendo para aquele povo pagão, que visitava Jerusalém,
que existia um povo guiado e transformado pela palavra, e que cultuava ao Deus verdadeiro de uma forma diferente. E foram essas pessoas também que Neemias tem o cuidado de listar, do verso 1 até o verso 26, de sacerdotes, sumos sacerdotes e levitas, que foram instrumentos de Deus para a preservação do culto segundo a palavra de Deus. Por essa razão, entre outras que eu vou falar daqui a pouco, é que Neemias tem esse cuidado de registrar esses nomes. E eu lhe faço uma pergunta. Veja bem será que não é maravilhoso ver o verdadeiro culto a Deus sendo perpetuado em gerações subsequentes? E esse culto, segundo Deus, só pode ser perpetuado porque Deus usou, entre outras pessoas, homens como esses, que Neemias tem o cuidado, irmãos, de registrar no seu livro. Outra questão que eu gostaria de destacar aqui nessa manhã: foram homens como esses, repito, levitas, sacerdotes, sumos sacerdotes, que foram os responsáveis para que a fé fosse nutrida e incentivada em lares piedosos. O que eu estou querendo dizer com isso? Por trás dessa lista enorme de sumos sacerdotes, de sacerdotes e de levitas, por trás dessa lista está o cuidado com certeza, e a dedicação de pais, criando seus filhos na admoestação e na disciplina do Senhor. Por quê? Porque Deus havia preservado a sua liderança para ensinar a palavra, para dizer como é que se sacrificava, como os sacrifícios deveriam ser feitos, como é que se ofertava. Deus preservou homens assim, para servirem de instrumentos de Deus, para o quê? Para direcionar pais. E eu tenho certeza absoluta do que eu vou dizer aqui. Ao ler nomes como esses, nós devemos fazer de forma devagar. Por quê? Porque ao ler essa lista de nomes, nós devemos imaginar, aqui e ali, que foram homens como esses, que incentivaram mães, não só pais, mas mães, a orarem por seus filhos. Essa é uma grande realidade. E eles também, homens como esses, ajudaram pais a compreenderem passagens das Escrituras, para que pudessem repassar a seus filhos. Vocês estão lembrados de aulas anteriores? Que quando Esdras, Neemias e os levitas entraram no meio daquela multidão, quando eles se reuniram no capítulo 8, e dividiram o povo em pequenas porções, e os levitas ensinavam a lei ao povo, eram exatamente homens como esses que fizeram isso. Veja a importância desses nomes. E por essa razão esses nomes foram perpetuados como uma espécie de memorial, para que a gente não esquecesse deles. Mas é natural que a gente tente pular passagens como essa, dizendo assim, é muito chata, né? Mas eu gostaria que você, quando tivesse uma passagem como essa, ou em Números, né, você lesse devagar e tentasse entender o contexto. Agora, queridos, nós vamos a partir do verso 27. Nós vamos ler a gente vai ler até onde der, né? E atente para o seguinte: a partir daqui, eu creio que Neemias vai fazer uma coisa interessante. Ele vai dizer para nós a importância do louvor na vida do povo de Deus. É isso que Neemias vai fazer. A partir do verso 27 em diante, né, ele vai dedicar, sabe, essa porção da Escritura para nos ensinar a importância do louvor. E eu começo ali dizendo o seguinte: louvor não é só música, louvor não é apenas voz bonita, louvor não é apenas saber dedilhar instrumentos,
Não, é algo mais profundo. E a gente vai ver à luz desse texto exatamente o que ele quer nos ensinar acerca do verdadeiro louvor. Antes de nós entrarmos no texto, em 444 anos antes de Cristo, Neemias levantou os muros de Jerusalém. E esses muros, a gente viu aqui em aulas passadas, e esses muros, eles eram símbolos de proteção, de união, mas também símbolos de vida. Os muros que foram reconstruídos. E essa inauguração dos muros foi celebrada com muita música. Quando Neemias reergue, restaura todos os muros, ele faz uma grande festa, sabe? E ele faz isso com muita música. Isso me chamou muita atenção. E há um detalhe aqui. Não foi Neemias, também não sei quem foi, mas concordo. Alguém já disse que a música é a arte do céu. Outro comentarista diz o seguinte: a música é a rainha das artes. E outro disse o seguinte, que a música é a linguagem da alma. É tanto que não tem como você ouvir uma música boa sem emocionar-se. Até às vezes nós nos arrepiamos. A música, ela tem essa capacidade sobre a nossa vida. Isso é muito interessante. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui: o louvor, ele é, sem sombra de dúvidas, um instrumento de comunicação do homem para com Deus, mas também de Deus para com o homem. O homem fala a Deus através de cânticos, e Deus também fala ao homem por intermédio da música. Ou seja, antes de mais nada, entenda o seguinte: o louvor é um veículo de mão dupla. Tanto nós falamos com Deus através do louvor, como Deus fala conosco através do louvor. Através do louvor, ou através da música, nós louvamos a Deus, mas também através do louvor, nós proclamamos a mensagem de Deus aos homens. Eu chamo a sua atenção agora para o verso 27 ao 30. Vamos ler? O texto diz o seguinte: na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazer-os vir a Jerusalém, a fim de que fizesse a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, liras e harpas. Reuniram-se os cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, bem como de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos, e depois purificaram o povo, os portões e a muralha. Meus irmãos, eu gostaria de lhe lembrar que Jerusalém viveu mais de 100 anos debaixo dos escombros. Por 100 anos praticamente, quase, Jerusalém foi motivo de desprezo, devido aos seus muros estar arriados, o templo ter sido destruído e o povo vivendo em miséria. Interessante isso aqui. Por quê? Porque o estado de Jerusalém era vergonhoso, o estado que ele se encontrava. A cidade estava num estado lastimável nesse período. Mas agora, a partir da reconstrução dos muros, a cidade começava a ser restaurada, começava a ser reedificada. Os muros foram reconstruídos e o povo celebrou com grande alegria. Isso me chamou muito a atenção. Sabe por quê? Porque nós temos uma tendência de chorar com os que choram, mas é difícil para nós se alegrar com os que se alegram. Interessante isso aqui demais. Por que eu digo isso? Nós precisamos
celebrar com grande júbilo as nossas conquistas. A conquista do seu irmão é a sua conquista, sabe? Independentemente de qualquer coisa. Se ele está sendo abençoado por Deus e talvez você não, celebre. Não é isso que Tiago nos diz? No capítulo 5 da carta dele, verso 13. Está alguém alegre? Cante louvores. Os muros estavam reconstruídos. Então Neemias convoca todos os levitas, todos os sacerdotes, não só os que moravam em Jerusalém, os que moravam ao redor de Jerusalém, vão buscá-los, chame-os para celebrar junto conosco, em comunidade, em comunhão, chame-os. E isso, queridos, é feito. Outra coisa interessante aqui, todos os sacerdotes, todos os levitas, todos os cantores, deveriam vir de todos os lugares para essa grande celebração. Ou seja, por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Porque não existe adoração na vertical sem comunhão com a horizontal. Não adianta você dizer que louva a Deus se você não consegue olhar no olho do seu irmão. Seu louvor não passa de letras. Essa é a grande realidade. E Neemias chama todos. Esse texto aqui, essa porção que eu li do 27 ao 30, esse texto aqui nos ensina que nós não podemos cultuar a Deus de forma sincera, se não conseguimos amar nosso irmão de forma verdadeira. É em vão o louvor tentar nos levar à adoração, se você que está aí tem algum intrigado. Você está vindo aqui à toa, meu irmão. É sacrifício de tolo. Se você está aqui louvando, dedilhando, na bateria, não estou dizendo, por favor, não estou dizendo com ninguém do louvor, estou apenas expondo a palavra. Mas se há alguém aqui assim, eu não sei. Como você também que está aí na neve, ou você que está na neve que eu digo é na nave, tá certo? Ou você que está me assistindo de forma remota, querido. Se você não pode louvar a Deus olhando no olho do seu irmão, seu louvor não chega a Deus, não. É isso que esse texto está nos dizendo. Em outras palavras, preste atenção nisso por gentileza. Onde falta comunhão, não existe adoração. Onde falta comunhão, não existe adoração. Isso é muito claro à luz desse texto. Outra observação do verso 27 ao 30. Eu chamo a sua atenção para o verso 28. Olhe para ele, por gentileza, verso 28. A Bíblia diz o seguinte: reuniram-se os cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas. Quem era esse povo? Netofatitas. Queridos, entre os levitas estavam os cantores, estavam os instrumentistas. Entre os levitas havia os regentes, mas também entre os levitas havia esse povo aqui, essa classe de pessoas, os netofatitas. Quem eram eles? Eles não tocavam instrumentos, eles não cantavam. Era esse povo que compunham os hinos. Eles eram os compositores. Eles eram os poetas. Eram eles que escreviam as letras dos hinos e entregavam aos levitas. Isso me chamou muito a atenção. E uma informação importante aqui para você. A palavra netofatita significa aqueles que falam por inspiração. Então, o que eles entregavam aos levitas, o que eles entregavam aos cantores, era uma inspiração pura da palavra de Deus. O que é que eu aprendo aqui? Não havia heresias nos hinos. Não haviam heresias nos hinos. Os hinos eram cantados conforme a palavra do Senhor. Isso me chamou bastante a atenção. E você me perguntaria, pastor, por que isso é importante? Vou lhe dizer por quê. Porque existem dois tipos de músicas.
Dois tipos. Existe, em primeiro lugar, a música como impressão. Vou tentar explicar aqui. Ela só desperta um sentimento, quando ela é só impressão, mas ela não comunica uma mensagem. Você já teve a experiência de ouvir uma música internacional se você não fala inglês? Já? Camarada está cantando, você diz, rapaz, isso é uma coisa linda. Você não entende um centavo da letra, não é verdade? Mas você se emociona, chora. Ou não? Mas você não entendeu nada da mensagem. Por quê? Porque a música só teve impressão. Não existia naquela música expressão. Esse é o segundo tipo de música. A primeira só tem impressão, mas a segunda, ela tem expressão. O que significa isso, pastor? A música como expressão, elas são sermões em formas de sons. E era isso que o povo de Deus estava cantando. Louvor verdadeiro. Louvor verdadeiro. Como isso me chamou a atenção? Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para o verso de número 30. Vamos a ele. A palavra de Deus diz assim: os sacerdotes e os levitas purificavam a si mesmos e depois purificavam o povo, os portões e as muralhas. Olha que interessante. O louvor aqui, fazendo parte da restauração do povo de Deus. E eu gostaria de lhe dar outra lição aqui, com base no verso 30. Com base no verso 30. O louvor, ele é praticado, ou deve ser praticado, não porque ele é bonito, não porque ele nos faz bem, nem porque ele ocupa um lugar no culto a Deus, ou porque serve para atrair pessoas. O louvor, verso 30, o louvor no verso 30 nos ensina o seguinte, que o louvor é fruto de vidas consagradas. Todos os sacerdotes, todos os músicos, todos os levitas foram o quê? Se consagrar. Se consagrar. O que é que a gente aprende aqui? Que todos nós que viemos hoje pela manhã aqui, inclusive o grupo de louvor, mas nós também, ao entrar por essas portas, nós devemos chegar diante de Deus com vidas consagradas, levantando mãos santas. Uma coisa interessante aqui: jamais poderá haver louvor e adoração se não houver dedicação na vida. A gente vai cantar por cantar, irmãos. Se a gente não sai de casa com a seguinte expectativa: Deus, fala comigo. Começa a falar comigo, Senhor. Já na abertura do culto, você ora assim? Já na abertura do culto. Mas, Senhor, também no momento de louvor, fale comigo. Fale comigo no louvor, Senhor. Essa era a expectativa de Neemias, quando reuniu todo esse povo. Quando esse povo se reuniu, os sacerdotes, para se dedicarem ao Senhor. O que é que eles faziam? Irmãos, com certeza, alguns jejuaram. Alguns desse povo, com certeza absoluta, sacrificaram animais. Na época, né? Era ainda preciso que fizessem isso. Eles se santificaram. Eu sei, irmãos, que somente em Cristo é que nossos pecados podem ser lavados. Eu sei absolutamente disso. Contudo, quando nós fomos justificados por Cristo, a gente prepara o nosso coração para uma escola bíblica. A gente prepara o nosso coração para um culto de oração. A gente prepara o nosso coração para um culto à noite. O culto à noite, ele não é um fardo. A escola bíblica não é um fardo. Por quê? Porque a gente preparou o coração. Louvar para nós não é um fardo, porque a gente se preparou para isso, a gente se consagrou para isso, a gente pediu a Deus para que a gente fosse instrumento de Deus. Portanto, não se torna um fardo o culto. Por quê? Porque antes de nós irmos para um lugar como esse, a gente se consagra, sabe? A gente se dedica ao Senhor, a gente se quebranta na presença dEle. É isso que esse verso 30 nos ensina. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Se você puder me responder, me responda depois. Qual é o caminho a percorrer
para o perfeito louvor. Se alguém chegasse para você e dissesse: que espécie de louvor Deus recebe? Ou podemos reformular a pergunta: de quem Deus recebe o louvor? Me parece que a partir do verso 31, Neemias vai nos dar esse caminho a percorrer para que o nosso louvor seja recebido por Deus. Perceba bem o seguinte: ele vai dividir aqui esse povo em dois grandes corais. Um vai para a direita, um coral, e o outro vai para a esquerda, por cima dos muros. Por cima dos muros. Olha que interessante, o caminho percorrido por esses corais, pelos instrumentistas e pelos músicos, sugere para cada um de nós lições espirituais. É isso que eu vou tentar passar para você aqui nessa manhã. O caminho percorrido por esses dois corais, eles nos sugerem, com toda certeza, lições espirituais para que a gente louve a Deus. Verso 31 até o verso 36, embora a gente vá se deter no verso 31. Vamos para o verso 31, eu vou ler até o 36. A palavra de Deus diz o seguinte: então ordenei, Neemias falando, que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha, e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita, sobre a muralha, em direção ao portão do monturo. Atrás deles iam Osaías e a metade das autoridades de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Também alguns dos sacerdotes com trombetas: Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Esdra, o escriba, ia na frente deles. À entrada do portão da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde a muralha se eleva por sobre a casa de Davi, até o portão das águas, do lado leste. Eu chamo a sua atenção inicialmente para o verso 31. O verso 31 diz o seguinte: que um dos coros, subiu a muralha e foram diretamente para a direita, em direção a quem? A porta do monturo. O primeiro lugar percorrido por um dos coros, dos corais, que era capitaneado por Esdras, passou pela porta do monturo. O que quer dizer isso? O que significa isso aqui para nós? Que o primeiro grupo de louvor e de adoração começou a caminhada sobre os muros, pela porta do monturo. Interessante, monturo no hebraico significa ruínas, significa lugar onde se amontoava o lixo da cidade. Era no monturo, era nesse lugar onde animais mortos eram descartados, como também havia corpos de pessoas que eram crucificadas e jogadas no monturo. Que lição tem para nós aqui espiritual? Qual é a grande lição que Neemias quer nos repassar? Que antes de nós louvarmos a Deus, nós temos de passar pela porta do monturo. Por que eu estou dizendo isso? Pela porta do quebrantamento. Nós temos que passar pela porta da humilhação. Nós temos que passar pela porta da convicção do pecado. Nós temos que passar pela porta da confissão. Por que eu digo isso? É na porta do monturo, e leia-se, é na porta do quebrantamento, que nós reconhecemos que somos pó. É nessa porta que nós declaramos que nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós precisamos passar, queridos, de forma espiritual, sim, porque é nessa porta que nós nos despojamos de qualquer pretensa vaidade e nos humilhamos sobre a poderosa mão de Deus. Toda vez que nós formos louvar ao Senhor, nós deveríamos ter o senso
de que nós somos míseros pecadores e que Ele, pela sua infinita graça e bondade, nos alcançou e pôs nos nossos lábios um cântico novo. Como a gente esquece disso? Como a gente esquece disso? Por isso que muitas vezes, irmãos, nosso coração, ele é tomado por orgulho, sabe? E às vezes Deus nos dá um dom, seja ele que dom for, até o de misericórdia, e nós queremos nos exaltar, quando na realidade o dom não é nosso, está simplesmente emprestado. Está simplesmente emprestado, né? Seja de pregação, seja de diaconia, sabe? Seja de ensino, seja de fé, seja do que for, meu irmão. Seja de cantar, seja de louvar, seja de orar. O dom não é seu, Deus lhe emprestou, está emprestado a você. Eles passaram pela porta do monturo, como quem diz assim: nós não podemos nunca nos exaltar. Essa é uma realidade. Verso 37. Vá para ele. Depois de passarem pela porta do monturo, né? Olha o que diz o verso 37. A entrada do portão da fronte, subiram diretamente às escadas da cidade de Davi, onde a muralha se eleva por sobre a casa de Davi. Vamos parar um pouquinho aqui. Depois eles passaram pela porta da fonte. O que significa? A porta do novo nascimento. A porta do novo nascimento. Essa porta, irmãos, ela ficava dando acesso ao jardim do rei, para o que depois foi conhecido como o tanque de Siloé. Era um lugar onde a água brotava, era um manancial. Qual a lição que nós temos aqui? Quando nós passamos por essa porta, nos é permitido beber da fonte. E a fonte, ela é Cristo. E a igreja precisa beber de Jesus. E quando a gente bebe de Cristo, através das Escrituras, na sua vida tem quebrantamento. Quando você vê uma pessoa carnal demais, não tenha dúvida, nem ora, nem medita. Ele é levado sempre pelo impulso do velho homem. E às vezes, irmãos, eu tenho até dúvida se essa pessoa nasceu de novo. Porque, sinceramente, eu não consigo, irmãos, na minha mente, que só tem 1,5 neurônio, mas apesar de só ter 1,5 neurônio, eu não consigo conceber na minha vida alguém que é habitado pelo Espírito Santo ser uma pessoa difícil de conviver. Eu tenho dificuldade. Se você acha maravilhoso, amém. Mas o que eu aprendo aqui nesse texto é que quando a gente passa pela porta do monturo e vai para a porta da fonte, a gente está dizendo: eu fui regenerado, eu tive um encontro com Cristo. Esse é o grande ensinamento aqui. E uma coisa interessante que eu gostaria de destacar aqui: ninguém deveria se atrever a ser músico, a ser cantor, enfim, a ser adorador, sem beber dessa fonte. Isso aí é muito claro. Por que eu digo isso? Porque Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 3, verso 5: em verdade lhe digo, quem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Me permita aqui um parênteses. A internet é cheia, repleta de vídeos que diz assim, que mostram assim: olhe que maravilhoso, entrou um mendigo na igreja, bêbado, drogado, louvor ao Senhor com a voz belíssima. Já viu esse tipo de testemunho? Esse é o verdadeiro louvor. Ou de pessoas que dizem: mas rapaz, eu estava pregando entre os drogados, entre as pessoas em situações de rua,
E um homem se levantou ali, citou tanto a Bíblia. Olha como Deus faz. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui nessa noite. Nessa noite que eu digo é nessa manhã. Deus não aceita louvor de quem não é regenerado. O drogado pode vir aqui e louvar 6.000 hinos, com a voz mais bela que ele tiver. Quando ele sair daqui, se ele for se drogar, tudo em vão. Se não há conversão, não há adoração. Se não há, meus irmãos, novo nascimento, Deus não recebe o louvor. Eu posso pregar todas as doutrinas de Deus e não ser regenerado. Essa é uma grande verdade desse texto. Versículo ainda 37, lá o finalzinho, diz o seguinte: que depois de passar pela porta do monturo e pela porta da fonte, o coral chega aonde? Lá o finalzinho da verso 37. O portão das águas, ao lado leste. Interessante isso aqui. É diferente da fonte, o portão das águas. Por quê? Porque era um lugar onde passava águas correntes, que levava as correntes que abasteciam outras fontes. Veja que interessante aqui. Espiritualmente, o que significa? Irmãos, que todos nós, isso é muito sério, deveríamos nos encher do Espírito Santo. Essa é a grande lição aqui dessa porta. Todos nós deveríamos nos encher do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? É importante técnica? Sim. Mas técnica só é insuficiente para louvar a Deus. É importante termos belas vozes? Sim. É importante ter uma bela voz. Mas isso em si só é insuficiente para louvar a Deus. É importante instrumentos? Claro que sim. Claro que sim. É importante uma boa acústica? Claro que sim. Mas se não se tem vida, e vida com Deus, ou seja, se essa pessoa não é selada com o Espírito Santo, é só música. É só música como impressão, não como expressão. É isso que esse texto está me dizendo aqui. Por quê eu estou dizendo isso? Porque o desempenho e a arte, ela impacta os homens. Né? Você já ouviu um cantor que não tem nada de Cristo na vida dele, e ele canta uma música e você fica impactado com ela. Eu sei que é a graça comum sobre a vida dele, muitas vezes, né? Eu sei que há músicas que a graça de Deus não está nela. Não vou citar o nome aqui da cantora, mas tem muitas, né? Na verdade, mas há música de pessoas não cristãs que podem ser ouvidas. Podem ser ouvidas. Que não faz apologia ao pecado. Graça comum, né? Mas com certeza absoluta há uma diferença para o louvor, porque o desempenho e a arte, ela pode até impactar os homens, mas só uma vida cheia do Espírito Santo pode agradar o coração de Deus. E a gente se esquece de uma coisa. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui nessa manhã. De quem é a culpa de alguém que não deixa se encher do Espírito Santo? De quem é a culpa de alguém que não é habitado e cheio do Espírito Santo? Vou lhe dizer de quem é. Da pessoa. Por que a culpa é da pessoa? Porque isso já foi uma ordem dada a Deus, por Deus a nós. Enchei-vos do Espírito, né? Efésios capítulo 5, verso 18. Deus já ordenou isso. Aí você me perguntaria, qual é o problema, pastor? O problema é a lei da física. Dois corpos não podem habitarem no mesmo tempo, no mesmo lugar, o mesmo lugar. Em outras palavras aqui, você não pode ser cheio do Espírito Santo se você está cheio de outra coisa.
É impossível, irmãos, uma pessoa ser cheia do Espírito Santo se ela está cheia de mundanismo. Não pode. Ela pode cantar, ela pode ter uma bela voz, ela pode ser o melhor instrumentalista, ela pode ser o melhor compositor, ela pode estar na nave da igreja, mas ninguém pode ser cheio do Espírito Santo se está cheio de outra coisa. Essa é uma grande realidade que nós não podemos deixar passar. Olha, quando nós fazemos parte de qualquer departamento da igreja, e quando nós somos cheios do Espírito Santo, o que a gente faz com alegria. Sabe? Eu acho interessante. Um exemplo aqui. Você tem, digamos assim, um ministério com libras. Você consegue se comunicar bem com os surdos e mudos. Se o seu ministério é divino e você é cheio do Espírito Santo, o surdo mudo pode jogar pedra em você, pode cuspir você, pode você convidar 1000 e só vir um, e você está lá fazendo e alegre. Porque você tem o dom. E quando a gente tem um dom, a gente não escolhe a quem servir, a gente escolhe a Ele. Pode vir o que vier, você está fazendo. E você faz, inicialmente, na sua Jerusalém. Quem é bênção, serve no quartel onde ele está arregimentado. Não é bênção lá fora, não. É bênção primeiro aqui. É desse jeito. Ah, porque a igreja tem problema. Me diga qual é a igreja que não tem problema. E eu posso até orar por você, para você ir para ela hoje. Senhor, dá um infartezinho. Porque só uma que não tem problema é a triunfante. Não é verdade? Igreja constituída por seres humanos tem problema. E essa é uma grande realidade. Irmão, isso aqui é muito claro. Quem é cheio do Espírito Santo serve ao outro com alegria. Estou disponível. Né? Há pessoas, irmãos, que você chama ela para servir, ela só não vem quando não dá. Mas ela sempre está disponível. Sempre é disponível a servir e serve com alegria. Não escolhe onde vai servir, não escolhe com quem vai servir, ela está para servir. Essa fonte, esse portão aqui, o portão das águas, nos ensina isso. Vamos um pouquinho adiante. Verso 38. Aí aqui ele começa a falar do segundo coral. Né? O segundo coral. Olha o que diz o verso 38. O segundo coro foi na direção oposta. E eu, ou seja, Neemias, o seguia com metade do povo, sobre a muralha, passando pela torre dos fornos. Interessante uma coisa aqui. Essa torre, irmãos, provavelmente ela ficava ligada à Rua dos Padeiros, em Jerusalém. Essa rua, ela é citada em Jeremias 37 e 21. Era nessa rua, onde a torre dos fornos ficava, que os pães de Jerusalém eram assados para ser vendidos. Era a Rua dos Padeiros. E existia exatamente essa torre lá, a Torre dos Fornos. Qual a lição aqui? Depois que a gente, olha como Deus recebe nosso louvor. Depois que a gente confessa nosso pecado na porta do monturo, depois que a gente bebe de Cristo na porta da fonte, depois que a gente se enche do Espírito Santo na porta das águas, é preciso passar na Torre dos Fornos. Eu não sei se você já teve a experiência de você ir numa olaria. Sabe o que é olaria? Quem sabe o que é olaria? Uma fábrica de telha e tijolo. O Rio Grande do Norte tem muito. Aquela região ali de Parelha, Jardim de Seridó, tem muita olaria, né? O camarada molda com o barro, né, o tijolo ou a telha, aí coloca no forno. Quando a telha sai dali, ela sai tal qual ferro. E o tijolo também. Ela sai resistente.
Depois que a gente passa por todas essas portas, irmãos, é necessário que todos nós ganhem amadurecimento. Irmão, você precisa amadurecer, senão você vai ficar pelo caminho. Se qualquer coisinha lhe desestimula, se qualquer coisinha faz com que você não lute pelo seu ministério, meu querido, você vai viver sempre estourado, quebrado, porque você não amadurece. É essa a lição de Neemias: amadureçam, passa pela torre dos fornos, tenha capacidade, irmãos, de ir adiante, mesmo diante das decepções que todos nós teremos. Se eu pedir aqui, não precisa, mas se eu pedir para você dizer, quem aqui já se decepcionou? Todo mundo aqui vai levantar a mão, talvez as duas e os dois pés. Se nós não tivermos amadurecimento, a gente vai ficar no primeiro obstáculo, irmãos. No primeiro obstáculo, essa é a grande realidade. Olhe bem, nós não podemos nos decepcionar com tudo, irmãos. A gente não pode dizer para o nosso coração que poeira é terremoto. Não, de maneira alguma. Nós não podemos nos emburrar com tudo, de maneira alguma. Nos escandalizar com tudo, de maneira alguma. E deixar de prosseguir. É necessário que a gente crie raiz. É necessário que a gente amadureça na presença do Senhor. Deixamos de ser menino no jardim da infância. É necessário que a gente amadureça. Não é isso que nosso irmão Tiago diz na sua carta, capítulo 1, verso 2 e 4 ao 4, vamos ler? Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Olhe bem o que diz o texto sagrado. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem pelo quê? Por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, entenda aqui, maduros, né? E íntegros, sem que lhes falte nada. O que é que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo que na nossa caminhada cristã, as provações são multicoloridas. Às vezes, nós vamos passar por luto, por doença, sabe? Por crise financeira, por falta de compreensão por conta de algum irmão. Mas todas essas provações, elas visam o quê? Criar em nós o quê? Amadurecimento, né? Amadurecimento, tornando eu e você o quê? Pessoas maduras, pessoas íntegras, pessoas que não se, digamos assim, que não se entristecem com qualquer coisa, irmãos. Essa é uma grande realidade. Ainda verso 38, vamos adiante. Depois de passar pela torre dos fornos, eles chegam à muralha larga. A muralha larga, sabe? O que é que mais ou menos Neemias está nos dizendo? Que na geografia dos muros de Jerusalém, chega um momento, creio eu, devido à geografia do próprio terreno, que o muro se alargava um pouco mais. O muro dava mais espaço. Então o coral passava mais, digamos assim, mais desapertado pelas muralhas. Nesse trecho aqui, qual é a lição que a gente tira para a nossa vida? Veja bem, na vida de louvor da igreja, há espaço para alegria. Guarde isso no seu coração. Quando nós estamos louvando, há espaço para choro, há espaço para quebrantamento. Eu não estou dizendo que culto é show, não estou dizendo isso. Eu não estou falando de emocionalismo, porque todo emocionalismo é estéril, é vazio. Mas eu estou dizendo a você que no momento de louvor, nós podemos de forma livre expressar nossas emoções diante de Deus. Se quando você está louvando, o Espírito Santo lhe direciona a erguer as mãos, a glorificar a Deus, você tem liberdade de fazer isso, a chorar, a se quebrantar, a pedir perdão. O louvor, ele tem esse poder quando ele está sendo realizado.
Isso aqui, irmãos, falou muito ao meu coração. Sabe por quê? No momento de louvor, é pecado, eu digo a você, é pecado reprimir suas emoções profundas. O irmão que está do meu lado não gosta que eu grite amém. Mas, meu irmão, grite. Ele não gosta que eu bata palma, bata. Ele não gosta que eu levante as mãos, levante. Se suas emoções são santas, faça. Expresse isso diante de Deus. Eu estou com vontade de chorar no louvor. O que é que o irmão vai pensar? Problema dele, peça um lenço emprestado a ele. Me dê tem lenço, irmão, eu quero chorar, vou chorar. Qual o problema? Expresse suas emoções no louvor. Por que isso é importante, irmãos? Porque expressões profundas de emoções emanam de uma razão inflamada pelo conhecimento da verdade. O louvor está tocando e está cantando. É bíblico, não tem heresia. Como não se emocionar, irmãos? Como não glorificar a Deus? Como não dizer amém? Não é verdade? Como não levantar as mãos? Como não chorar? Coloque suas emoções para fora. Tá bom? Amém? Os irmãos entenderam? Então o louvor, ele tem essa capacidade, sabe? Capacidade ele tem de levar a igreja a um caminho mais largo, onde ela possa exprimir de forma correta as suas emoções. Que bênção. Verso 39. Acho que eu vou terminar antes de 2 horas da tarde. Verso 39. O texto diz assim: e desde o portão de Efraim, ou seja, eles saíram da muralha larga e deram no portão de Efraim. Interessante. A palavra Efraim significa duplamente frutífero. Duplamente frutífero. Está lá em Gênesis capítulo 41, verso 52, aparece essa palavra. O que é que eu aprendo aqui? Olha, irmãos, e aqui uma palavra especificamente para os nossos grupos de louvor. Ou para você que tem o dom de louvor, né? Para você que vem para aqui. E tem aquele momento especial onde você ou está sendo instrumento de Deus na vida da igreja. Uma palavra a vocês aqui em particular. O louvor, ele tem a capacidade de produzir frutos na igreja. Veja a responsabilidade de vocês que vêm aqui, para louvar e levar a igreja a louvar junto com vocês. Vocês têm a capacidade de ser duplamente frutíferos. É isso que o texto está me dizendo aqui. Por quê? Porque o louvor, ele produz fruto na vida da igreja. E mais, toda música que vocês cantarem, ela tem que ser serva da mensagem. Serva da mensagem. Ela tem que ser instrumento de comunicação de Deus com o homem e do homem para com Deus. O louvor, ele tem a responsabilidade de levar a igreja a adorar. Porque antes de tudo o grupo de louvor, tem uma vida dedicada ao Senhor. Veja que importante isso aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque louvor sem vida é barulho intolerável aos ouvidos de Deus. Louvor sem vida é barulho intolerável aos ouvidos de Deus. Base bíblica para isso você lê em casa, até pastor Jorge já expôs aqui, eu creio. Amós capítulo 5. Passamos já, né, pastor? Verso 20 e 21. O texto nos diz isso de forma muito clara. Então, o grupo de louvor, ele tem essa responsabilidade de produzir fruto na vida da igreja. Porque antes, eles já estão com as vidas consagradas. Verso 39 ainda. Olha o que diz aqui o texto sagrado. E desde o portão de Efraim, passaram por cima do portão velho. Vamos parar um pouquinho aqui. Essa porta velha, ela é referida em 2 Reis 14, 13 e em Jeremias 31, 38. Ela é uma espécie de porta de esquina. Era o lugar onde as muralhas faziam voltas.
era exatamente onde ficava essa porta velha. E o que é que essa porta velha falava? Ou fala ao nosso coração ainda hoje? Que nós devemos, irmãos, experimentar o que é novo, com cuidado. Por exemplo, um louvor. Há muita coisa nova chegando e a igreja deve louvar coisa nova. Mas também a gente não pode esquecer dos louvores antigos, que fizeram parte do inário do povo de Deus. É bom a igreja se abrir para o novo, maravilhoso, tá certo? Mas a igreja tem que também estar com seus olhos voltados ao que é antigo também. Por que eu estou dizendo isso? Tem muitos hinos e canções antigas que precisam voltar a ser cantadas, que precisam ser ensinadas às novas gerações, que só sabem os hinos novos, não é, pastor? Não é? Muita geração nossa, irmão, só sabe os hinos de agora, e se for bíblico não tem pecado nenhum nisso, mas é bom a gente rememorar, ou aprender, e ensinar, e aí é uma responsabilidade mais uma vez dos grupos de louvor, né? De ensinar à igreja, e principalmente às gerações novas, os louvores antigos, que fizeram parte do nosso inário. Lembre-se, a música é serva da mensagem. A música é serva da mensagem. Simbolicamente, essa porta velha, ela significa o seguinte: nós temos que restaurar, nós temos que preservar o que tem de bom. Com certeza, no contexto aqui, os louvores. Então é preciso, irmãos, muitas vezes, que a gente não só preserve, né, o que nós já ouvimos, mas também que a gente restaure. Em que sentido? Em que a gente tenha um cuidado de não colocar o novo que não serve para a gente louvar, né? Assim como a igreja, o louvor tem que estar sempre se reformando. Isso é muito claro. Vamos adiante. Ainda no verso 39, ele fala da porta do peixe, não é? Verso 39. E desde o portão de Efraim passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes. Interessante aqui. Era nessa porta que os peixeiros de Jerusalém e de outros lugares vinham fazer os negócios com o povo. Era nessa porta onde os peixes eram vendidos. Por isso que ela leva esse nome, a porta dos peixes. Isso está muito claro no mesmo livro de Neemias, capítulo 13, verso 16, você pode ler depois. O que essa porta nos ensina? Olhe bem, preste atenção. Peixe fala muito de crescimento numérico, né? Por quê? Porque o peixe, ele tem a capacidade de se reproduzir de forma muito rápida. Mas também peixe está ligado à vocação. Por que eu digo isso? Sempre, às vezes, os peixes aparecem ligados ao chamamento dos discípulos. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11, João capítulo 21, do 1 ao 23. Então essa porta, ela fala ao mesmo tempo de vocação, mas ao mesmo tempo de alta produtividade. O que significa aqui? Você que tem o dom de louvor, eu acho lindo, irmãos. Eu queria que Deus tivesse me dado esse dom. Sou sincero a você. Acho bonito demais quem tem uma voz bela, quem pega um instrumento e sabe dedilhar, né? Interessante, quando a gente não tem o dom, a gente acha bonito, mas não me atrai. Pronto, você pode botar aqui a melhor bateria do mundo, eu não estou vendo nada. Quando o irmão vem para aqui e toca, eu acho belíssimo, eu me encanto com muitos dos irmãos aqui, a voz dos irmãos, né? A forma como muitos irmãos aqui usam os instrumentos, irmãos, é belíssimo, sabe? Eu sou muito edificado por isso, mas interessante, não me chama a atenção, a mim. E outra, o que é que eu estou querendo dizer? Eu não quero aprender, porque o dom não está em mim, não é? Não tá, eu não nasci para isso, eu sei, né? Eu sei disso aqui, e tenho a humildade de dizer, isso não é para mim, embora eu ame e gostaria de ter esse dom, mas não tenho, Deus não me deu, não é verdade? Deus não me deu. Mas veja bem uma coisa aqui, o louvor,
ele cativa mulheres. O louvor cativa homens. O louvor consegue cativar jovens. O que eu estou querendo dizer a você aqui? Você que tem esse dom, zele por ele. Porque através desse dom, pessoas vêm para o reino de Deus, através do dom que Deus deu a você. Isso é muito interessante aqui. Como também o louvor tem a capacidade de confrontar pessoas pela palavra cantada. O que eu estou querendo dizer a você que tem o dom de louvor, o instrumentista aqui? Você é, de uma certa forma, privilegiado pelo que Deus lhe deu. Essa é uma grande verdade, irmãos. Nós não podemos esconder. Por que eu estou dizendo isso? Porque a música, ela é veículo da mensagem de Deus aos homens, mas também da adoração dos homens a Deus. Eu vou resumir isso aqui que eu quero dizer com a porta do peixe, o seguinte: o louvor, ele é evangelístico. O louvor da igreja, ele tem a capacidade de evangelizar, de ganhar pessoas. Veja a responsabilidade de vocês, né? Muita gente fica numa igreja devido ao louvor, né? É evidentemente que ele vai crescer, é evidentemente que ele vai ser ensinado, mas muitas vezes o imã que traz uma pessoa à congregação é o louvor daquela igreja. Veja a importância do grupo de louvor. Tá bom? Verso 39. Ainda, verso 39. Estão com fome? Então não, né? Vocês tomaram café da manhã igual o de Neemias. Verso 39. O texto sagrado diz assim. Ainda, né? Depois que eles passaram pela torre dos peixes, aí vem a torre, o portão dos peixes, vem a torre de Ananel. A torre de Ananel. Interessante, irmãos. Essa torre, ela ficava entre a torre dos 100 e a porta do gado, ou a porta das ovelhas. Ela ficava entre esses dois locais. E Ananel, ou Ananiel, né? Melhor dizendo, no hebraico significa Deus é gracioso. Deus é gracioso. Essa torre, o que é que ela tem a nos ensinar? O que ela tem a lembrar a nós, povo de Deus? Abra seus ouvidos, por gentileza. Não há, eu vou falar bem devagarzinho aqui. Não há ministério na igreja mais atacado pelo diabo do que o ministério de louvor. Eu vou repetir. Não há ministério na igreja que seja mais atacado pelo diabo do que o ministério de louvor. E por uma razão bem simples. O nosso adversário não quer que a igreja junta, em comunhão, adore e tribute louvores a Deus. O que eu estou querendo dizer aqui? E por favor, não estou dizendo com nenhum dos nossos grupos. Estou apenas expondo a palavra de Deus. E sei que isso é realidade. É no ministério de louvor onde surgem as maiores polêmicas. Fique de fora e veja, em qualquer igreja, por ação demoníaca, irmãos. É no ministério de louvor onde há os maiores atritos. É no ministério de louvor onde há os maiores descontentamentos. É no ministério de louvor onde há as maiores divisões. Interessante que essa torre aqui de Ananiel, ela nos chama a dizer a nós mesmos, ao nosso coração: Senhor, como tu tens sido gracioso comigo. É necessário que qualquer um de nós, seja do louvor ou não, preste atenção nisso aqui, passe por essa torre e confesse: Senhor, é a tua graça que me capacita a andar junto com o irmão. Se não, meu querido, você vai terminar sozinho ou sozinha. Se você não pedir que Deus derrame graça no seu coração, ninguém vai conviver com você.
quando nós pouco percebemos, nós estamos sós e não entendemos por quê. É necessário que você diga a Deus: Senhor, me capacita, não a andar 1 milha, a andar 2. A andar 2. Guarde isso no seu coração. Isso é primordial para o nosso ministério. Seja no louvor ou em outro. Esteja você envolvido em alguma coisa na igreja, mas o fato de você ser membro de uma congregação, se Deus não derramar da sua graça, você vai começar a selecionar pessoas. Quando você menos espera, ou você está sozinho, ou você está com 2 ou 3 ao seu lado, e sem comunhão com ninguém mais. E isso é muito vívido nos ministérios de louvor. Nos ministérios de louvor. Mas a gente também não pode dizer que isso não é uma verdade na vida de qualquer uma pessoa que está no meio do rebanho. Sabe, se nós não passarmos pela torre de Ananiel, dizendo o seguinte: Senhor, tu tens sido muito gracioso comigo, porque tu me aceitaste, né? Tem um espelho grande em casa? Tem? Tem um espelho grande em casa? Antes de almoçar, vá para frente dele e diga assim para o espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais problemático do que eu? Ele vai responder não. Se ele responder, corra, viu? Mas se ele não responder, diga para você mesmo: sou eu. Irmãos, o nosso Moody dizia isso: de todas as pessoas, a que eu tive mais problema foi comigo mesmo, né? Às vezes o problema somos nós, a gente tem que reconhecer, irmão, a gente é difícil, né? Nós somos difíceis. Eu estou dizendo nós, não estou dizendo você, estou dizendo nós. E às vezes é preciso a gente ir para o espelho e dizer: espelho, espelho meu, qual é o maior inimigo meu? Aí você responde para o espelho: sou eu mesmo. Deus tem sido gracioso para comigo. 39 ainda. Depois de passar pela torre de Ananel, né? Eles passaram pela torre dos 100. Há várias interpretações aqui com relação a essa palavra 100. Mas eu particularmente acho muito legal a seguinte interpretação. Tendo como base Gênesis 26:12, né? Vamos ler lá, por favor, aí. Gênesis 26:12. Dá para colocar aí, Wellington? Dá não? Sempre comigo, misericórdia. Gênesis 20. Vamos abrir aí, irmãos. Gênesis 26:12. O texto diz assim: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Essa mesma palavra é usada aqui em Neemias 12:39, no sentido de quê? De que lá estava falando em alimento para o homem. E o que Neemias quer nos ensinar aqui é que o louvor, ele é também uma forma de alimento para nós. Ele é alimento para nós. Quando nós estamos louvando, na realidade nós estamos nos alimentando. Logo, queridos, o louvor tem que ser composto e cantado segundo a palavra de Deus. Isso aqui é muito claro, para que a igreja não se envenene, para que a igreja não comece a cantar heresias, a proclamar heresias. Então o louvor, ele tem que ser alimento e não veneno para a igreja. Assim também como a teologia, né? Eu já disse, a igreja precisa sempre ser reformada. O louvor também. Por quê? Porque a gente entende que o louvor é pregação cantada. É pregação cantada. Então, cabe-nos aqui um alerta. O que nós temos cantado? Graças a Deus que a gente aqui canta louvores bíblicos, né? Mas o que a gente escuta muitas vezes, será que é Bíblia? Será que tem fundamento nas Escrituras? Nós temos que ter esse cuidado, porque muitas vezes um pagão vai ouvir a igreja cantando uma heresia e vai pensar que aquilo ali é verdade, né? Então a porta do 100 fala exatamente isso, que o louvor, ele deve ser alimento, mas alimento saudável, tá bom? Vamos adiante. A porta do gado, verso 39, ou a porta das ovelhas, né? Depois de passar pela torre de Ananel, pela torre dos 100, o coral capitaneado por Neemias chega à porta, ou ao portão
do gado, né? Interessante isso aqui. Olha, independentemente dos dons que Deus lhe dá, deixa eu dizer algo aqui a você. Você não é estrela. Você não é estrela. Toda vez que alguém chegar para você e dizer o seguinte: rapaz, como você prega bem, como você ora bem, como você louva bem, como você toca bem, é um elogio, receba como elogio, mas depois diga para você mesmo: tudo isso é graça. Tudo isso é graça de Deus, porque eu, de mim mesmo, eu não tenho essa capacidade. A porta do gado lembra, ou a porta das ovelhas, lembra para mim e para você, que sem Cristo, nós não temos direção. Nós não temos direção. Irmãos, deixa eu ver se eu lembro aqui. É porque eu não lembro do nome aqui, senão eu ia contar um exemplo aqui que muito falou ao meu coração. Mas se eu lembrar, eu digo aqui. Voltando aqui para o texto. O adorador, ele sente o amor de Deus, porque ele é ovelha. O adorador, ele sente a proteção de Deus. O adorador, ele sente o cuidado de Deus. Mas o adorador, ele também recebe a correção de Deus. Às vezes, irmãos, nós pensamos que nós somos tão grandes, maior do que esse templo, e a gente pensa que é insubstituível, e nós não somos. Mais algumas primaveras, e ninguém aqui se lembrará de mim, nem do pastor Jamerson, nem do pastor Jorge, nem do pastor Euder. Sabia disso? Porque nós vamos passar. Mais algumas primaveras, ninguém vai se lembrar mais de vocês. A estrela não somos nós. O adorado é Ele. Nós só somos adoradores. Por essa razão, nós temos que passar pela porta das ovelhas. E lembre-se de uma coisa: você é ovelha. Interessante. Você já viu algum time de futebol? Eu não conheço. Com um símbolo de ovelha? Já viu? Eu não conheço. É leão, né? É leão, é cobra coral. É ou não é? É um touro. O melhor deles é o melhor deles. E tem os tristes dele, o galo, né? Sempre animal que tem uma certa imponência, né? Que demonstra uma certa, digamos assim, força. Porque a ovelha é dócil. A ovelha é meiga. A ovelha precisa de cuidado. O lobo não. O lobo mata. Embora muitas vezes ele pareça com uma ovelha, mas ele não é. Eu gostaria de dizer uma coisa aqui para você. Deus lhe chamou para ser ovelha. É ou não é? E a ovelha, ela ouve o quê? A voz do seu pastor. Veja se não é. E a ovelha está debaixo da autoridade do pastor. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Todos nós precisamos prestar conta a alguém. O que tem aqui na igreja do Médici, esse microfone, nada aqui é meu, querido. Tudo aqui nós temos catalogado. É apresentado à nossa convenção. O que entra, o que sai, o que nós temos, toda essa estrutura, tudo é prestado contas à nossa convenção. Eu presto contas da minha vida ao presidente da minha convenção. Sabe por quê? Porque a ovelha, ela segue a voz do seu pastor. E todos nós temos que passar por essa porta, a porta das ovelhas. Viu? Não esqueça disso jamais. Você é ovelha. Você é ovelha. Rapaz, eu queria me lembrar do nome. Ah, Jesus. Nunca vi isso.
Aos 15 anos eu não sabia que a gente sofria de amnésia, mas eu sei que a adolescência tem disso também. Verso 39 ainda. A gente termina aqui, né? 11 horas. Para não... Próxima aula, a pessoa continua, ou eu, não sei. Vou lançar sortes para quem vai dar esse outro estudo. Verso 39 ainda. E pararam junto ao portão da guarda. Interessante aqui, né? Vamos adiante um pouquinho, verso 40. Então os 2 coros pararam na casa de Deus, e o mesmo fizemos eu e a metade dos magistrados que estavam comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Eliozenai, Zacarias, Ananias, iam com as suas trombetas. E também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezé. E os cantores se faziam ouvir sob a direção de Jezraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Interessante, irmãos. Antes deles descerem à casa de Deus, os 2 corais se juntaram. E os 2 corais juntos, passaram juntos pela porta da guarda. O que essa porta aqui significa? Onde esses 2 corais se encontraram. O seguinte: antes de nós louvarmos a Deus, nós precisamos avaliar nossa vida. Nós precisamos passar em revista sobre a nossa vida. E essa porta é uma passagem obrigatória para todos. O que é que eu aprendo aqui? Antes de eu vir louvar, antes de eu vir pregar, antes de eu vir ministrar aulas às crianças, antes de eu vir ficar na portaria, antes de eu vir recolher os dízimos e as ofertas, eu tenho que dizer a Deus: Senhor, eu estou alinhado com a tua vontade. Quando nós fizermos isso, a gente pode prestar um verdadeiro louvor a Deus, um verdadeiro culto a Deus. Quando isso não acontecer, eu lhe dou um conselho: antes de fazer qualquer coisa, arrependa-se, conserte sua vida e faça. Vou lhe pedir 2 minutinhos da sua atenção para concluir aqui. Vou ser rápido, tá bom? Verso 44 até o 47, a gente termina o capítulo, é rapidinho. Eu vou apenas ler e fazer 2 aplicações rápidas. Ainda no mesmo dia, foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para recolherem nelas, dos campos ao redor das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali, e executaram o serviço do seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores e porteiros faziam o seu serviço, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois no passado, nos dias de Davi e de Asaf, havia um chefe dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia. Também consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Quando existe vida no culto, vida consagrada, há culto na vida. Uma coisa me chama a atenção aqui. Todo o povo, depois de todo esse trajeto, se reuniram na casa de Deus, e no mesmo dia, eles colocaram a mão no bolso e começaram a dizimar e a ofertar. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando nós somos alegres, ou estamos alegres na obra do Senhor, nós trazemos à casa do Senhor nossos dízimos e nossas ofertas, não como um peso, mas com alegria, sabe? Poder compartilhar, ser participante da obra de Deus através dos nossos recursos. Quando não se tem alegria, irmãos, não se dizima. Quando não se tem alegria, a igreja pouco se importa como estão os seus ministros.
estão nem aí. Sabe, se o pastor está bem, se está precisando de alguma coisa. Quando não se tem alegria, a gente retém. Essa é uma verdade. E eu gosto de dizer sempre o seguinte: quando o coração se converte, o bolso também se converte. Eu lhe dou um conselho aqui. Se você é dizimista nessa casa, mas não dá com alegria, não dê. Fique com ele. E eu vou adiante. Se você oferta e não dizima, a partir de hoje, em nome de Jesus, não oferte. Vou repetir, se você é dizimista, mas você não é ofertante, eu vou lhe dizer, abra seus ouvidos, fique com sua oferta, não oferte. Porque você tem uma dívida que não pagou, que é o dízimo. Deus não recebe sua oferta. Faça isso não. Fique com ela para você. Fique com seu dízimo também. Se você não dá com alegria, é seu. É seu. Agora, se você tem alegria em dizimar, dizime. Se você tem alegria em ofertar, oferte. Porque isso é fruto de um coração convertido. Ponto final. Fui claro? Acredito que sim. Acredito que sim. Amém?